Bom dia, irmãos. Estou gravando esse vídeo a pedido da irmã André Aquino. Nós vamos conversar sobre a primeira lição da nossa revista de EBD, intitulada A Igreja Nunca Fecha. O texto base desta lição está em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 9 a 19. Nós estamos atravessando um momento atípico. Eu, particularmente, nunca tinha visto um vírus parar o mundo. Mas não é a primeira vez que este fato acontece. Entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, a gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas. Só de mortos chegou a 50 milhões. E o fato é, meus irmãos, que nós tivemos que nos adaptar com esta situação. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas. A dinâmica da igreja foi totalmente mudada, foi totalmente alterada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou. Isso porque nós somos a igreja. O que fecha são as construções onde nós nos reunimos para adorar a Deus. A igreja que somos nós continua a mesma, ativa e influente no mundo. Mas esse fechamento é só uma questão de tempo. Em breve tudo voltará ao normal e estaremos juntos novamente sem restrições. Mas essa esperança que motiva cada um de nós não faz de nós pessoas insensíveis. Nós lamentamos os mortos, nós oramos pelas famílias e nós nos tornamos mais solidários. Por isso, nós afirmamos que a igreja nunca fecha. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, conforme Mateus 16, versículo 18, muito menos um vírus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja em Corinto, dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios, conforme 1 Coríntios 3, nos versículos 16 e 17. Entender essas palavras é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. O autor da lição diz que a sinceridade de Paulo dá um tom energético ao início do capítulo 3. 1 Coríntios 3:1 diz o seguinte: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Paulo acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e os que não compreendem. Isso porque não consegue pensar além da vida terrena e física. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite, que são as verdades simples, precisa ser substituído por um alimento sólido. Quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, alimentou os cristãos com o leite básico da palavra. Isso porque eles ainda eram fracos na fé, e o ensino que receberam foi adequado às suas condições. Eles eram recém-convertidos, eram como crianças em Cristo. Paulo não podia aprofundar os ensinos por serem carnais ainda. Os coríntios ainda não eram amadurecidos o suficiente para as verdades mais profundas. Por exemplo, eles achavam que só podíamos servir a Deus nos templos, e isso era prova de imaturidade espiritual. A alma dos coríntios ainda era uma alma carnal. A prova disso era a existência de ciúmes e contendas entre eles, conforme lemos no versículo 3. Isso é característica de homens desse mundo e não de pessoas conduzidas pelo Espírito de Deus.
Ao tomar partido em torno de líderes como Paulo e Apolo, eles agiam em nível puramente humano. Apolo e Paulo eram servos por meio de quem os coríntios haviam aceitado o Senhor Jesus. Eram apenas agentes e não líderes rivais. No versículo 6, Paulo usa uma imagem da agricultura para mostrar que Paulo podia plantar, Apolo podia regar, mas somente Deus podia dar o crescimento. Paulo exortou a maturidade pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, conforme o versículo 9. Ele usa imagens lavoura e edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Paulo diz que todos devem prestar contas a Deus. Todos os seus servos são cooperadores que trabalham juntos na lavoura de Deus. Ou, usando outra imagem, são companheiros de trabalho no edifício de Deus. Charles Erdman, o teólogo presbiteriano, diz que somos colaboradores, pertencemos a Deus e trabalhamos uns com os outros. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima. A lavoura nos remete à plantação, nos remete ao cultivo, nos remete à colheita. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, os jardins são mais estáticos, ou seja, mais parados. As lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter a sua imagem fixa de adorno. Já a lavoura é constantemente cultivada para produzir. Somos lavoura de Deus. Ele é como legítimo dono e provedor. Ele se utiliza de seus cooperadores, Paulos, Apolos, na plantação. Há plantadores e cultivadores. Só a colheita porque Deus dá o crescimento. Paulo também usa a imagem de um edifício, versículo 9, e passa a falar sobre construção no versículo 10. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Ele reconhece primeiramente que todas as suas realizações se devem à graça de Deus. Isso significa que a graça é a capacidade merecida que Paulo recebeu de Deus para realizar o seu trabalho como apóstolo. Em seguida, Paulo descreve sua participação no início da congregação em Corinto. Lancei o alicerce como um construtor competente. Ele foi a Corinto e lá pregou e ensinou sobre Jesus Cristo. Paulo havia lançado o fundamento da igreja em Corinto. Esse fundamento era a pessoa e obra de Jesus Cristo. O ensino em uma igreja local pode ter maior ou menor valor. Alguns ensinamentos, por exemplo, têm valor permanente e podem ser comparados ao ouro, comparados à prata ou a pedras preciosas. Por outro lado, o ensino na igreja local pode ter um valor passageiro ou não ter valor algum. Neste caso, é comparado à madeira, ao feno, comparado à palha. Paulo levanta uma questão provocativa no versículo 16. O versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Todo cristão é um santuário ou um templo de Deus
no qual o Espírito Santo habita. A igreja é muito mais do que um templo. A igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso, a igreja nunca fecha. Nós somos a igreja, nós somos habitados pelo Espírito e a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados à adoração de Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. Quantas igrejas, quantos templos construídos têm sido fechados, quantos templos têm sido destruídos, mas nós que somos a igreja de Deus, nós nunca fechamos. A igreja jamais fecha. A proteção da igreja é o Senhor, e a presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado, conforme o versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 3. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Nós somos o templo de Deus, a igreja nunca fecha e nós podemos refletir sobre esse assunto. O autor da lição, da primeira lição, a igreja nunca fecha, ele nos deixa algumas frases para nós pensarmos e agirmos. A primeira é que não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estarmos impedidos de participar dos cultos coletivos. É doloroso também vermos o templo da igreja fechado em pleno domingo. Nos dá saudade em encontrarmos com os nossos irmãos, sentir aquele calor gostoso, dar aqueles 5 abraços que o pastor Carlos pede. Mas, e antes da pandemia? Será que dávamos devido valor ao congregar? Será que nós dávamos o devido valor de estarmos ali, naquele tempo, louvando a Deus, pregando, ouvindo, a pregação do pastor? Será que nós refletimos sobre o tema proposto pelo pastor? Será que nós vivemos o que é para viver? Nós valorizávamos o privilégio de comunhão no mesmo espaço físico? Ou simplesmente íamos na igreja para rever o irmão mais próximo, batermos papo? Será que nós sabíamos dar valor à comunhão? Para pensar, irmãos? A segunda proposta para pensar que o autor coloca é: somos santuários de Deus, isso é um fato. Uma vez que a igreja é gente como nós, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Como está o seu relacionamento com o seu irmão da igreja? Como está o seu relacionamento com os irmãos da nossa igreja? Será que nós estamos, nesse tempo de pandemia, nos preocupando verdadeiramente com os nossos irmãos? Ou será que estamos
nos preocupando somente da boca para fora? Será que verdadeiramente nós nos importamos com o que os irmãos estão passando nesse momento? Comércio fechado, isolamento, pessoas que não podem sair na rua, não podem conversar. Será que você está pensando no seu irmão verdadeiramente? Será que você tem ligado para um de seus irmãos? A semana tem 7 dias. Se nós ligarmos para 3 pessoas por dia, ou conversarmos com 3 pessoas por dia, em uma semana estaremos conversando com 21 pessoas. Será que nós estamos preocupados com os nossos irmãos? Com as dificuldades que eles estão vivendo? E terceiro, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras de nossas mãos? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Mesmo com pandemia, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós mostramos para as pessoas que nos cercam que a obra das nossas mãos são aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos? Nem todo mundo prega, nem todo mundo ensina, mas todo mundo pode falar de Cristo. Todo mundo pode falar de Cristo para as outras pessoas. Se nós falarmos de Cristo para as pessoas, se nós testemunharmos de Cristo para as pessoas, com certeza, naquele momento a pessoa não pode não aceitar a Jesus, mas com certeza a sementinha vai ficar plantada no coração. Será que nós estamos realmente sendo igreja de Cristo na terra? Esses pensamentos são válidos para nós. Nós podemos e devemos analisar cada pergunta feita pelo autor da lição. Será que nós damos o devido valor ao congregar? Nós valorizamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Como estão as obras das nossas mãos? Que Deus nos faça refletir sobre esse assunto. Que Deus nos faça refletir sobre esse tema. A igreja nunca fecha. Deus ama a igreja que somos nós. E essa igreja nunca fecha. É um fato. Que Deus faça de nós verdadeiros templos habitáveis pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser exemplos de cristãos por onde passarmos. Que ao olhar para nós, as pessoas vejam em nós pequenos cristos, cristãos, que somos verdadeiros cristãos. Que nós possamos mostrar a face de Cristo em nós, em nossos atos, em nossas atitudes. Que Deus faça de nós verdadeiros servos e que nós possamos fazer como Paulo fez em Corinto,
plantar a palavra de Deus no coração das pessoas. Se cada um de nós fizermos isso, ninguém deixará de ouvir falar de Cristo, ninguém deixará de ouvir falar do Evangelho. Vamos orar? Deus querido, agradecemos ao Senhor esse tempo de pandemia, é verdade, que estamos afastados uns dos outros, mas tempo que nós possamos refletir sobre a sua palavra. Se muitas pessoas diziam que não tinham tempo para ler a sua palavra, que nesse momento de pandemia eles leiam. Se muitas pessoas davam a desculpa que não tinha tempo para ler a tua palavra, eis o tempo. É bem verdade que é um tempo de pandemia, tempo de afastamento social, mas isso não impede de nós sentarmos e lermos a palavra de Deus. Pai querido, abençoe a nossa igreja, que nesse dia 30 completou mais um ano de fundação. Obrigado pela EBD, pelos professores, pelos alunos, pela direção da EBD, que nós possamos em breve, num futuro bem breve, nos reunirmos novamente para ouvirmos a sua palavra, cantarmos louvores para ti e congregar com os nossos irmãos. Mais uma vez, Pai querido, obrigado por nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós mesmo nessas dificuldades. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor. O Senhor nos usa para capacitarmos, para falarmos a sua palavra, para plantarmos aquela semente no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Proteja cada um de nós, cada pastor da igreja, cada família pastoral da igreja. Abençoe nossos filhos, nossos familiares. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, tenha um excelente domingo na presença de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria para cuidar e tratar de diversos assuntos e que nós possamos em breve estarmos frente a frente para conversarmos, colocarmos aquele assunto em dia. A saudade é grande, saudade do bate-papo, saudade dos amigos, saudade do almoço da igreja, não é verdade? Saudade de dar aqueles 5 abraços que o pastor Carlos pede para dar nos cultos. Enfim, a Deus e meus irmãos, até um breve, bem próximo, se é breve é próximo, né? Encontro, em nome de Jesus. Um abraço da família pastoral, do pastor Elton, da família pastoral Góes, que a gente se encontre o mais breve possível, em nome de Jesus. Tchau.